pessoal, tudo bom? Bom, nesse novo vídeo a gente vai dar continuidade ao trabalho que a gente vem fazendo e agora a gente vai começar a ver algumas das técnicas de interdependência. Quando a gente está falando em técnicas de interdependência, a gente está falando em análise multivariada e análise multivariada voltada a entender direito as inter-relações entre um conjunto de variáveis. E hoje, mais especificamente, a gente vai trabalhar com análise de componentes principais, que é uma derivada da análise fatorial. Então, a gente vai trabalhar nessa linha, vendo quais seriam as componentes principais retidas, quais os critérios de retenção de componentes, como é que a gente aplica isso e como é que a gente rotaciona o resultado para interpretar melhor o resultado dessa análise. Então, vamos continuar, tá? Bom, como eu disse para vocês, as análises estatísticas elas podem se dividir entre vários grupos. Análises univariadas, que a gente já viu, bivariadas, que a gente viu algumas, e análises multivariadas. No último vídeo a gente viu as principais técnicas de dependência e nesse vídeo a gente vai ver algumas técnicas de interdependência dentro do contexto de análise multivariada. O que são essas técnicas de interdependência? Na verdade, você vai olhar o conjunto todo de variáveis sem separar o que é uma variável dependente e o que é uma variável independente. Todas as variáveis vão ser olhadas simultaneamente dentro de uma mesma categoria. Portanto, não se divide as variáveis em independentes e interdependentes. O que eu procuro identificar com isso? Eu procuro identificar padrão no comportamento dessas variáveis ou num conjunto ou subconjunto de variáveis. Tá? Qual é a ideia básica da análise fatorial como um todo? A ideia básica da análise fatorial é descrever as variáveis originais por um conjunto menor de variáveis, sem perder grande quantidade de informação. Então, a ideia é simplificar a base de dados para que eu possa entender o que ela está fazendo. Então, eu vou tentar descrever as P variáveis originais, x1, x2, x3, xp, por um número menor de novas variáveis. P1, P2, P3, PK, de tal forma que K menor que P, então eu reduzi a complexidade dos meus dados sem perder informação. Como que eu vou construir essas novas variáveis, essas variáveis P? Essas variáveis P, elas vão ser construídas a partir de uma combinação linear das variáveis originais. Então, a ideia toda é combinar as variáveis originais de tal maneira que eu consiga, sem perder informação, descrever a base de dados, tá? Portanto, se cada uma das novas P variáveis vai ser construída através de uma combinação das variáveis originais, o que acontece? Cada uma dessas combinações que surgirem vão trazer uma informação diferente, né? Afinal de contas, se eu tiver 5 variáveis que eu vou reter no sistema, eu devo ter 5 diferentes situações, grupos, comportamentos lá dentro. Eu vou ter 5 dimensões diferentes. Então, cada nova variável vai ter associada a uma nova dimensão da base de dados com um comportamento independente das outras dimensões. A essas dimensões eu chamo de fator, né? Então, eu vou separar a base de dados num número de fatores que corresponde a um número de dimensões independentes da base de dados. Bom, para eu fazer isso, tem toda uma matemática envolvida, tem um monte de coisa, mas eu preciso de informação. Sem informação, eu não consigo trabalhar coletivamente os dados. E uma análise fatorial, qualquer uma que seja, eu preciso de certa forma, redundância na informação para conseguir reduzir. Então, eu preciso de muito mais observações do que amostras que eu tenho. Em geral, para fazer uma análise fatorial, eu preciso de um número de observações de, no mínimo, o número de variáveis originais que eu tenho, mais pelo menos umas 30 medidas, senão eu não consigo fazer nada. Mas, em geral, uma boa análise fatorial se dá quando eu tenho várias vezes o número de variáveis medidas, eu tenho muitas vezes mais, 5, 10 vezes mais observações. Então, por exemplo, se eu tenho 20 variáveis medidas, é bom que eu tenha lá perto de 100
observações, né? Porque daí eu tenho precisão nessa separação dessas novas dimensões. Quais são as premissas da análise fatorial? Bom, a análise fatorial ela vai estar, no fundo, trabalhando com as relações lineares, porque vai ser uma combinação linear para formar as novas variáveis, então ela vai estar trabalhando com as relações lineares entre as variáveis. Se ela vai estar trabalhando com relações lineares, eu tenho que ter lá dentro relação linear entre as variáveis. E eu tenho que ter, depois de feito todas essas relações lineares, eu tenho que ter a normalidade dos resíduos, do que sobrou depois dessas relações, né? Então, são muito parecidos, eu tenho que ter correlações significativas, as premissas são muito parecidas com as premissas que eu uso para fazer correlação linear ou regressão linear. Tá, então o que a gente viu? A gente viu os conceitos básicos de uma análise fatorial, que é reduzir o número de variáveis sem perder muita informação, simplificando a base de dados, a partir das correlações existentes entre as várias variáveis. E aí o que eu vou ter? Cada uma dessas dimensões que vão surgir vai estar associada a um fator que está associado a uma variável latente. Vamos entender melhor o que é esse conceito de variável latente. Olha, os primeiros desenvolvimentos, eles são antigos, eles surgiram lá com Spearman em 1904, aonde ele, tratando uma base de dados, ele descobriu que muitas das relações encontradas entre variáveis pareciam se repetir, parecia que existia um modelo mais simples por trás daquele modelo complexo ali. E aí ele pincelou algumas coisas ali, mas realmente quem colocou e estruturou a análise fatorial foi Thurston, em 1931, numa revista chamada Psychological Review. Essa revista, portanto, o pessoal começou a trabalhar com isso, estava trabalhando muito em psicologia, estava trabalhando muito em entender comportamentos de população, preferências. Então, e desde então, o que acontece? A análise fatorial se expandiu para inúmeras áreas. Saiu da psicologia, entrou na administração, nas ciências ambientais, em marketing, na educação. Hoje, como vocês vão ver, a análise fatorial é utilizada em um monte de diferentes áreas. Por quê? Porque ela consegue dimensionar, ela consegue identificar as variáveis latentes dentro de uma base de dados. O que são essas variáveis latentes? Elas estão lá, mas elas estão latentes, elas não estão explícitas. Elas são variáveis que foram colocadas lá implicitamente e o seu comportamento acaba aparecendo quando eu olho o conjunto de todas as variáveis que eu medi. Portanto, o que acontece? As novas variáveis que eu encontro a partir dos dados originais, associada a cada uma dessas dimensões, são variáveis latentes. Elas estavam lá, mas não de forma explícita na base de dados. Então o que eu posso entender disso? Que um conjunto de variáveis originais, que são altamente correlacionadas, elas se combinam em uma nova variável latente, capaz de descrever aquele comportamento. O que é uma variável latente? Ela descreve, ela está associada ao comportamento de um grupo de variáveis originais. Portanto, cada uma dessas variáveis latentes, associada ao comportamento independente em termos de variabilidade de um conjunto de dados, ela, formada pela combinação linear dessas variáveis, ela vai ter que ser determinada. Como é que ela vai ser determinada? Ela vai ser determinada matematicamente por uma área da matemática chamada álgebra linear. Através de uma diagonalização da matriz dos coeficientes de correlação, eu vou conseguir descobrir quais são essas variáveis independentes, essas variáveis latentes, tá? Mas isso é muito difícil, muito complicado de fazer à mão. Eu preciso do quê? Eu preciso utilizar softwares computacionais adequados. Aliás, todas as análises multivariadas, como eu já falei aqui inúmeras vezes, elas foram fortemente beneficiadas pela revolução da informática. Sem a informática, eu não conseguiria fazer praticamente nada do que a gente vem discutindo desde do segundo mês do curso, né?
Assim, a análise fatorial, ela busca identificar fatores comuns. O que é fatores comuns? Fatores comuns pressupõem a existência de alta correlação entre grupos de variáveis, né, que agrupados formam os fatores. E desvendar esses fatores, simplifica a estrutura complexa de uma base de dados, né? Portanto, esses fatores, eles simplificam a base de dados e eles estão associados aos vários comportamentos independentes das variáveis lá dentro. Cada fator comum, então, representa uma dimensão distinta da base de dados. E esta dimensão, em geral, está associada a um dado construto. O que é um construto? É um conceito que o pesquisador consegue definir, teorizar, mas ele não consegue obter o resultado desse conceito imediatamente. Isso não é mensurável diretamente. Como assim? Por exemplo, vou pegar um construto que eu vou exemplificar. O construto beleza. Eu sei definir beleza, mas é difícil medir beleza. Beleza pode estar associada a uma obra de arte, a uma arquitetura de uma construção, a um animal, a um ser humano, a uma escultura. Mas eu posso tentar avaliar essa beleza, uma paisagem. Como é que eu avalio beleza? Bom, eu tenho vários atributos da beleza. Harmonia, leveza, sensualidade, originalidade, proporção, simetria. Eu posso avaliar originalidade, eu posso avaliar vários aspectos daquele objeto ou daquela animal ou o que seja que eu estou mensurando para definir beleza. Então várias das variáveis associadas à beleza devem se compor para poder permitir que eu identifique lá dentro que o construto daquele fator é o construto beleza. A gente vai trabalhar isso um pouquinho mais adiante. Perfeito. Só que a gente precisa olhar um pouquinho como é que é a matemática e como é que é o uso que a gente faz dela para a estatística. Uma das questões muito importantes é saber quantos fatores realmente eu devo ficar, quantos fatores realmente identificados devem ser retidos no modelo, quais fatores realmente têm informação estatística e quais outros que, de certa forma, acabaram sobrando mais como um ruído da flutuação aleatória dos dados do que como uma informação consistente contida na base de dados. Tá? E para isso a gente vai ver quais são os métodos que a gente utiliza para separar. Olha, o método mais utilizado é o método da raiz latente, ou critério de Kaiser, né? Esse método, ele resolve o problema de álgebra linear, que é um problema de autovalores e de autovetores. Ele encontra os autovalores e os autovetores e ele segura no meu modelo só autovalores com autovetores com autovalores a ele associados maiores ou iguais a 1. Vamos explicar melhor isso daqui. O que são os autovalores? Quando eu faço uma resolução de um problema de autovalores e autovetores, é como se eu pegasse toda aquela informação contida na base de dados e representasse toda essa informação, mas de uma outra forma. Como se eu colocasse ela em outra língua. Só que aí, nessa transformação, eu priorizo os blocos de informação que são comuns e que representam mais e mais variáveis simultaneamente. Então, esses blocos de informação são os autovetores associados aos fatores comuns. E cada um desses autovetores, cada um desses fatores, está associado a um número, chamado de autovalor. Tá? Então, o que acontece? Autovalores altos significa que aquele autovetor, aquele fator, explicou muito da variabilidade dos dados. Autovetores pequenos, baixos, significa que aquele fator representou pouco da variabilidade dos dados. Portanto, o que eu faço? Como os autovalores estão associados a cada um dos autovetores, os fatores, né? Esses autovalores dão o potencial de explicação de cada um desses fatores identificados.
Se eu pegar o mesmo número de fatores que o mesmo número de variáveis que eu tinha, eu vou ter 100% da variabilidade de toda a base de dados explicada. Eu só mudei a maneira de representação. É como se eu tivesse representado aqueles mesmos dados em uma outra língua. Mas isso não me facilita em nada. Isso não me leva a lugar nenhum. Se eu tinha 40 variáveis, eu vou ter 40 fatores, eu não simplifiquei a base de dados de forma alguma. Mas aí eu tenho a vantagem de utilizar a ordenação da importância dos fatores obtidos nesse cálculo através dos seus autovalores. Como assim? No método da raiz latente, ou critério de Kaiser, eu só retenho, eu só preservo no meu modelo os fatores cuja capacidade de explicação seja relevante. O que eu considero como capacidade de explicação relevante? Eu considero autovalores maiores ou iguais a 1. Portanto, toda dimensão associada a um fator que é o próprio autovetor, cujo autovalor é maior do que 1, significa, maior ou igual a 1, significa que ele consegue, pelo menos, explicar o equivalente à variabilidade de uma única variável sozinha. Portanto, se ele consegue explicar pelo menos uma variável, ele deve ser preservado nesse modelo. Tá? Então, o que eu faço? Né? Eu pego e eu exijo que, no mínimo, um determinado fator retido consiga explicar o montante equivalente da variância de pelo menos uma das variáveis observadas. Né? E daí, após a retenção dos fatores, eu calculo a fração da variabilidade total da base de dados toda que eu obtive. Então, se eu tenho 40 variáveis, mas eu tenho 7 fatores cujos autovalores associados são maiores ou igual a 1, significa que eu devo ter 7 dimensões, 7 construtos independentes naquela base de dados. O que acontece? Eu vou olhar agora esses fatores. Então, eu tinha 40 variáveis independentes, agora, por exemplo, nesse exemplo que eu estou criando agora, eu vou ter só 7 dimensões independentes. Eu consigo interpretar com muito mais facilidade o que é que está por trás lá naquele modelo. Bom, existem inúmeras aplicações de análise fatorial. Aliás, existem inúmeras maneiras de fazer análise fatorial. Algumas mais destinadas a um tipo de análise, outras mais destinadas a outro tipo de análise. A gente vai ficar aqui nas mais simples. Mas as aplicações, primeiro, redução da dimensão da base de dados. Depois, identificação dos construtos associados às variáveis latentes observadas. Eu posso daí construir indicadores, escalas, para medir essas variáveis latentes. Como, por exemplo, posso construir uma escala para medir beleza, por exemplo, um construto. Né? Aí eu posso validar a hipótese sobre um determinado construto. Aumentou, diminuiu, é igual, é diferente, uma vez que eu criei os indicadores. E eu posso perceber qual que é a estrutura interna de um conjunto de dados. Portanto, a análise fatorial é largamente utilizada para analisar a interdependência das variáveis envolvidas em bases de dados de alta complexidade. Como eu disse para vocês, tem muitas maneiras de fazer análise fatorial. As maneiras mais comuns, as duas famílias mais usadas são a análise de fatores comuns e a análise de componentes principais. Elas têm algumas pequenas diferenças. Na análise de fatores comuns, os fatores são extraídos baseados na variância baseado apenas na variância comum. Então, eu tenho que ter uma estimativa da variância, dos erros e das variâncias dos fatores não comuns. Isso requer algumas hipóteses na minha análise. Já a análise de componentes principais, que a gente vai falar mais detalhadamente logo agora, depois, ela trabalha com toda a variabilidade dos dados. E as componentes são extraídas a partir da própria variabilidade total dos dados. Então, ela é isenta de outras premissas. Por isso que ela acaba sendo muito utilizada. Né? Então, dentre as técnicas de análise fatorial mais utilizadas, a mais fácil, a mais conhecida é a análise de componentes principais, que é extremamente útil.
Da onde a análise de componentes principais está fundamentada? Bom, na verdade eu pego todo o conjunto de variáveis da minha base de dados, reduzo essas variáveis para média zero e desvio padrão 1, trabalho tudo com variáveis Z, variáveis reduzidas, e aí eu decomponho essas variáveis Z reduzidas em algumas variáveis, alguns fatores, os fatores comuns, os P's. E os W são a ponderação que liga as antigas variáveis Z's com as novas variáveis, os fatores comuns P's. Isso é uma matemática matricial que esses W's você consegue a partir da resolução do problema de autovalores e autovetores. Tá, então vamos, antes de mais nada, pegar e, para não ficar complicado demais nesse momento, vamos fazer uma aplicação real do que seria uma análise de componentes principais numa base de dados relativamente simples. Eu peguei aqui como exemplo, um trabalho que eu fiz há tempos atrás com o Alexandre Valota e a Isabela Windling, onde eles passaram questionários para muitos profissionais da saúde, em seus diferentes momentos profissionais, todos já atuando em vários momentos, e passaram 15 questões referentes à importância dos conhecimentos básicos em neurologia para suas atividades profissionais. Usaram uma escala Likert de 5 pontos, aquela escala de 1 é sem importância, 2 é sem nenhuma importância, 2 é pouca importância, 3 importância regular, 4 importante e 5 muito importante, né? Ou variações dessa escala aqui. E aí eles passaram o questionário via Google Docs. Esse questionário perguntava um monte de coisa de neurologia. Importância de tecido neural, medula espinhal, vascularização, sensibilidade especial. 15 questões ali colocadas que foram respondidas por 423 profissionais de diferentes áreas. Dessas 423 questionários respondidos, 410 foram validados, estavam respondendo em todas as suas questões e foram utilizados para uma análise de componentes principais. E para que o respondente soubesse exatamente o que é que ele estava respondendo, cada uma dessas perguntas era esclarecida. Por exemplo, o que eu estava querendo saber da importância de tronco encefálico? Bom, tronco encefálico, eu queria que você avaliasse a importância de conhecer as componentes do tronco encefálico. Bulbo, ponte, mesencéfalo e suas funções. E assim por diante, eu ia perguntando. O Alexandre, que fez essa tomada de dados, ia perguntando a importância de cada uma dessas questões aqui colocadas, 15 ao todo. Começava com as partes mais descritivas do sistema nervoso e até funções mentais superiores. Tá. E aí a gente tentou trabalhar essas 15 questões. Veja, a gente tinha uma base de dados grande, né? 15 questões, 410 respondentes. Puxa, uma quantidade enorme de dados. Tudo em números de 1 até 5. Portanto, uma enorme população de números de 1 até 5, que se você olha, não dá para você entender nada diretamente. Você precisa de abordagens estatísticas para conseguir tirar as inter-relações entre as variáveis, buscando reduzir essa base de dados, sem perder informação, e aí identificar as variáveis latentes, associando essas variáveis latentes a construtos. O que vocês acham que pode ter quando eu faço 15 questões independentes sobre conhecimentos independentes de neurologia básica para 410 profissionais? Quantas realmente questões independentes, quantos construtos eu devo estar lá? Pensando assim de cara, é difícil dizer. Todos são independentes? Metade? Alguns? Só fazendo essa conta. Vamos ver o que essa conta nos revelou. Na verdade, antes de fazer essa conta, eu tenho que saber se a minha base de dados ela é suficiente e robusta, ela tem suficiente informação para que eu possa proceder uma análise multivariada, ou uma análise de componentes principais. Um dos critérios que a gente usa é o critério de adequação da amostra, desenvolvido por Kaiser, Mayer e Wilkin, o critério KMO, aonde, de certa forma, abaixo de 0,5 pode esquecer, não dá para fazer análise nenhuma.
De ponto 7 a ponto 8 a adequação é média, de ponto 8 a ponto 9 a adequação é boa e acima disso muito boa. Você pode fazer essa análise sem nenhum constrangimento, sem nenhuma dúvida da qualidade dos resultados, tá? E além disso, eu preciso identificar a existência de correlações, né, dentro dessa base de dados. Se todas as variáveis forem independentes, eu não tenho subgrupos consistentes, coerentes de variáveis para agrupar. Então, eu faço um teste de esfericidade de Bartlett. O que é esse teste? Ele assume como hipótese nula que não há correlação nenhuma, que os dados estão esfericamente distribuídos em um hiperespaço, e se você rejeitar a esfericidade, quer dizer, se você encontrar um p-value menor do que o seu nível de significância assumido, significa que há correlações lá dentro. Então, se o KMO for grande e o Bartlett tiver um p-value pequeno, eu posso fazer a minha análise de componentes principais. Vamos ver o que eu consegui nesses meus dados? Olha, para fazer essas contas, eu preciso fazer com apoio computacional. Não dá para fazer à mão. Então, novamente, foi a informática, foi a computação que trouxe as técnicas multivariadas para o patamar que elas se encontram e com o grau de uso real por qualquer um do jeito que elas se encontram. Tá? Bom, para esses meus dados aqui, olha, dá para ver claramente que o meu Kaiser-Meyer-Oak, o KMO, ele é 0,951, portanto, extremamente elevado. Eu tenho uma base de dados muito robustas. E, logicamente, meus dados têm correlações fortes lá dentro, porque o teste de esfericidade de Bartlett rejeitou profundamente a hipótese de independência de todas as variáveis. Veja que o p-value lá, o sig, é muito menor do que 0,05. Praticamente ele é muito pequeno a ponto de ter sido aproximado até a terceira casa decimal a zero. Portanto, ele está abaixo de 0,5 vezes 10 a menos 4 aqui, né? Muito pequeno mesmo. Então, eu posso fazer a minha análise de componentes principais. Da onde vem a minha análise de componentes principais? Vem da diagonalização da matriz dos coeficientes de correlação de Pearson, né? Aonde eu diagonalizo essa matriz, né, dos coeficientes de correlação a partir da diagonalização utilizando as variáveis reduzidas. Com isso, eu encontro os autovalores lambda associado aos autovetores P. Os autovetores vão me dar as componentes, os lambdas vão me dar as importâncias das componentes. Isso é um problema clássico de álgebra linear, que se encontra em qualquer final de curso básico de álgebra linear, o problema de solução em autovalores e autovetores de uma matriz. Tá? Matriz quadrada, no caso. Bom, como é que eu vou obter as minhas componentes? Né? Eu vou pegar e obter... Eu preciso descobrir quais são as minhas componentes que vão ser retidas pelo modelo. Para isso, eu vou utilizar o critério da raiz latente, o critério de Kaiser. Eu vou segurar todo mundo cujo alto valor é maior ou igual a 1. E aí eu tenho essas novas componentes numa base ortogonal representada, reduzindo a dimensão dos dados. Vamos ver como é que isso funciona para esses dados aqui de neurologia, tá? Então, como a gente viu, eu quero diminuir a dimensão do meu conjunto de dados. Eu tenho 15 questões, 410 respondentes. Eu quero que essas questões sejam agrupadas em poucas dimensões. Portanto, o número de dimensões realmente existentes nessa minha base de dados de 15 questões deve ser o número de componentes retidos. E aí sim, cada uma dessas dimensões vai estar associada a uma variável latente. Vamos ver o que é que deu aqui quando eu faço realmente a análise? Olha, nesta análise, eu tenho que somente duas componentes, a primeira e a segunda, possuem autovalores maiores do que a unidade. A primeira componente possui autovalor 9.995 e a segunda componente possui autovalor 1,181, né? A primeira componente explicando 66% de toda a variabilidade da base de dados e a segunda componente explicando 7,8, 7,9% da variabilidade dos dados. Portanto, juntos, essas duas componentes explicam 74% da variabilidade dos dados. Puxa vida!
Só duas componentes conseguem já explicar 74, quase 75% de toda a variabilidade de todas as respostas de todas as 15 questões. Então esse meu modelo tem uma estrutura muito mais simples do que 15 questões independentes. Então, se eu tenho as 15 questões sendo representadas por duas componentes, cada uma dessas duas componentes deve estar associada a um construto, a um conceito, né? Então, a análise de componentes principais está conseguindo reduzir a dimensão de 15 para 2, explicando 74, 75% da variabilidade. Eu consegui explicar enormemente a variabilidade dos dados. Agora eu preciso interpretar o que essas componentes significam. Para interpretar o que essas componentes significam, a primeira coisa que eu vou fazer são as projeções das minhas 15 questões nas duas novas componentes retidas. Então, eu tenho aqui a componente retida 1 e a componente retida 2. Na componente retida 1, eu percebo que o padrão de respostas em escala Likert das todas as 15 questões, tecido neural, medula espinhal, até sistema nervoso autônomo, funções mentais superiores, são todas fortes e positivas. Portanto, todo mundo é forte na primeira componente. Já na segunda componente, eu tenho um grupo que se projeta negativamente em relação à segunda componente e outro grupo que se projeta positivamente em relação a essa segunda componente. Aí eu começo a observar a diferença. Mas não é fácil ver essa composição de diferenças de forma tão óbvia. Aqui está fácil porque eu só retive 15, eu só retive duas componentes. Mas quando eu retenho 4, 5 componentes, não fica tão fácil visualizar essa separação. Por quê? Porque, de certa forma, o que eu tenho é o seguinte. Por exemplo, eu comecei considerando que eu tinha 15 questões independentes, portanto, 15 dimensões distintas. Aí eu reduzi para 2, jogando fora 13. Será que essas duas que eu reduzi, elas estão realmente bem posicionadas num espaço multidimensional, para as 15 questões, num espaço de 15 dimensões, para representar o conjunto de todas essas variáveis? Pode ser que não, porque eu trunquei, eu não fiz um novo cálculo, eu joguei fora uma parte. O que eu vou fazer? Eu vou tentar reposicionar, eu vou rotacionar nesse espaço essas duas dimensões, esses dois autovetores, de tal forma que eu aumente a capacidade de discriminação da associação entre cada uma das variáveis originais e cada uma das novas variáveis. Então, é como se eu fosse rodar vetores no espaço, fazer uma rotação dessa base e entender isso. Bom, essa rotação não é simples, também é um processo desenvolvido em álgebra linear, não vou entrar nos detalhamentos matemáticos, mas eu tenho várias maneiras de fazer essa rotação também. Eu posso fazer rotações ortogonais, onde eu mantenho a 90 graus, o equivalente a 90 graus entre um eixo e outro, e eu posso fazer rotações oblíquas, aonde eu posso considerar que existe uma certa correlação entre as várias dimensões. Nesse momento, nós vamos trabalhar com uma rotação ortogonal, e nós vamos trabalhar com uma rotação ortogonal chamada Varimax. Essa rotação Varimax, ela tem aqui, eu botei em verde aqui só a conta, só para ilustrar para vocês, mas ela tem alguns princípios. Ela mantém inalterada a porção da variabilidade total explicada pelo modelo. Então, se o nosso modelo explicava 74 ponto alguma coisa por cento da variabilidade dos dados, depois de rotacionar vai explicar exatamente o mesmo montante. Mas ela busca maximizar a projeção das variáveis de uma única componente retida. Então, ela busca maximizar a diferenciação de alocação de uma variável numa componente ou noutra. Vamos ver como é que fica esse novo modelo depois da rotação Varimax feita? A hora que eu faço a rotação Varimax, o que eu tenho? Eu tenho as mesmas duas componentes retidas. Mas agora, depois da rotação, dá uma olhada. Aqueles meus autovalores iniciais, que eram um era em torno de 10 e outro em torno de 1,18, o de 10 foi para 6,5 e o de 1,18 foi para 4,6.
A primeira componente que explicava sozinha 66% da variabilidade, agora passou a explicar somente 43% da variabilidade dos dados. E a segunda componente que explicava somente 7,9% da variabilidade dos dados, passou a explicar 31%. Puxa vida, eu mais ou menos equilibrei essas duas componentes. Estava tudo muito carregado numa e pouco carregado na segunda. Por quê? Porque aqueles eixos não estavam melhor posicionados no espaço. Depois que eu reposicionei, eu tenho uma componente que é a primeira, que explica 43,6% da variabilidade dos dados, e a outra é 30,9% da variabilidade dos dados, somando os exatos 74,512% do total, igual à primeira. Essa é uma das premissas da rotação Varimax. E aí, como é que fica a projeção das antigas variáveis nestes novos eixos, nessas novas componentes principais? Aí sim é que a gente começa a entender a brincadeira. Vamos lá? Olha, agora, o que eu tenho? Eu tenho um conjunto de questões associadas, de questões que se referem a temas de neurologia associados à primeira componente, e eu tenho um segundo conjunto de questões referentes a outros temas de neurologia associados à segunda componente. Então, por exemplo, na primeira componente, com projeções altas na primeira componente, eu tenho tecido neural, medula espinhal, tronco encefálico, cerebelo, cérebro, meninges e líquor, vascularização, sistema nervoso periférico, potenciais de membrana e transmissão de impulso. E na segunda componente eu tenho projeções mais fortes para comunicação neural e neurotransmissores, sensibilidade geral, sensibilidade especial, controle dos movimentos voluntários, sistema nervoso autônomo e funções mentais superiores. Quando eu mostrei esse conjunto de dados para o pessoal que entendia de neurologia, o que não é o meu caso, por isso que todo mundo faz análise estatística, precisa trabalhar junto, lado a lado com quem entende do tema específico em estudo, aí sim a associação foi direta. Puxa vida, aquela primeira componente, ela associou-se diretamente a temas de neurologia básica associada à neuroanatomia. E a segunda componente ficou associada a temas usualmente tratados em neurofisiologia, tá? Assim, a gente identifica dentro desse conjunto de 15 perguntas para um monte de profissionais distintos de área de saúde, né? Médicos, odontólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, das várias áreas da saúde, a gente identifica que, na verdade, você não tem 15 conceitos independentes, você tem dois. Um associado à anatomia e o outro associado à fisiologia. A anatomia, numa visão simplista, a anatomia do sistema nervoso é como o sistema nervoso é. Fisiologia do sistema nervoso é um outro construto, é como o sistema nervoso se manifesta, como ele funciona. Portanto, de certa forma, o conjunto de respostas dessas 15 questões estão associadas a temáticas de como o sistema nervoso é e como ele se manifesta, como ele funciona. Então, o que acontece? Eu tenho lá um conjunto de profissionais, né, que acham tudo importante. Todos os profissionais acham todas aquelas temáticas importantes. Senão, antes da rotação, não teria dado tão fortemente todas as perguntas correlacionadas ao primeira componente. Todo mundo acha tudo muito importante, você vê pelas respostas. Mas na nuance ali, você tem um grupo de profissionais que acha a anatomia um pouco mais importante para a profissão deles. Por exemplo, neurocirurgiões, patologistas, bioquímicos e assim por diante. Já tem um segundo grupo que, mesmo achando tudo importante, acha que a fisiologia para a atuação profissional dele é muito importante. Mais importante até do que a anatomia. Fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionais. Portanto, esses resultados, eles permitem entender que existem dois grupos coesos de interesse, um em anatomia e outro em fisiologia. Interesses no quê? No âmbito da atuação profissional
real do profissional de saúde nas suas diferentes áreas. Então, será que eu devo trabalhar em neurologia básica de forma igual, anatomia e fisiologia para todos os cursos, ou eu devo diferenciar? Eu tenho aí uma informação. Eu tenho 2 construtos, anatomia e fisiologia, identificados, que têm comportamentos independentes. E antes eu estava achando que era tudo a mesma coisa. Com isso, pessoal, a gente olhou os conceitos iniciais da análise fatorial, que cada uma das componentes retidas numa análise fatorial está associada a uma variável latente, né? Que eu tenho que separar as variáveis latentes importantes através de um truncamento dos dados, selecionando as mais importantes, em geral utilizando o método da raiz latente. Aí, como que isso funciona atuando num método que é o de análise de componentes principais, que observa que força que todas as componentes principais sejam ortogonais, e depois eu faço uma rotação de tal maneira a melhor interpretar esses resultados. Eu dei um exemplo muito rápido de como isso pode funcionar numa base de dados, uma base de dados reais, interpretando um questionário. Olha, um questionário respondido em escalas compatíveis com a escala de Likert, coisa que vocês fazem muito. Portanto, eu dei um potencial de interpretação de questionários em escala de Likert para entender quais são os construtos que estão ali dentro. Eu acho que isso pode ser muito útil para os trabalhos que vocês vão fazer. Os trabalhos que vocês vão fazer, seja nesse semestre, trabalho integrado desse semestre, ou dos futuros semestres, tá bom? Tudo isso a gente vai calcular e vai desenvolver melhor em aula, tá bom? Por enquanto, eu fico por aqui. Eu agradeço a atenção de vocês, tá? Espero que esse vídeo seja útil. Ficou um vídeo um pouquinho longo, mas tem bastante coisa aqui colocada. Abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.